graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Porque sem sacrifício não há conquista. Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Pois bem, você prestou atenção no que ele falou? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, deixar isso bem claro, mas eu acredito que ele foi muito infeliz nesse comentário. Gente, o que acontece? Muitas das vezes você vai se deparar com pregadores, com pessoas falando realmente sobre isso, sobre a graça e não concordando com a graça. E sempre trazendo peso e condenação àqueles que seguem eles, né? Eu tenho aqui o que me respalda, que é simplesmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos falar muita coisa. Entre elas, ela vai falar, vou trazer algum exemplo, Gálatas, no capítulo 2, do verso 21, ele vai falar o seguinte: se você não crê na cruz, se você não crê que Jesus morreu na cruz, levou seus pecados, então Cristo morreu em vão. E isso está falando lá em Gálatas, referente às pessoas que creram em Cristo, se converteram, mas agora elas voltam na lei. Então, não existe, não tem como a lei e a graça andarem juntas, porque quando você vem para esse parâmetro de graça e lei andar junto, ela vai bater uma na outra. E quando ela bate uma na outra, eu não estou falando que a lei não é válida, deixar isso bem claro, tá? Quando você vem direto na palavra e estuda a palavra, você vai ver que o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. O Novo Testamento, ele é a noiva. Quando você pega a noiva, você casa com a noiva, você consegue distinguir o peso daquilo que é leve. O fardo suave e leve é o de Cristo. A graça de Deus, o favor imerecido, não precisa fazer nada para que ela te alcance. Sabe por quê? É favor imerecido. Lógico que você vai ter parâmetros para poder viver uma vida santa, uma vida separada. E para isso, a gente continua lá em Hebreus, no Hebreus capítulo 10, verso 12, vai falar: este, porém, havendo oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Só que no verso anterior a esse, no verso 11, vai falar assim: todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único, tá? Estou lendo novamente, um único, ou seja, Deus fez um único sacrifício. Agora não é pelo sacrifício que eu faço, mas é pelo sacrifício que Deus fez. João 3,16, e ele enviou seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou a vida abundante. Gente, a Bíblia ela é muito rica. Em Hebreus, no capítulo 8, verso 12, vai falar: pois eu lhes perdoarei da maldade dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, Deus já levou sobre si, Jesus levou sobre si todo o pecado, levou sobre si toda angústia, toda depressão, toda ansiedade. Cristo levou sobre si. Todo o sacrifício foi feito. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela graça de Deus. E aí a gente complementa com Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Um presente que Deus nos deu, a fé. Então, quer dizer que eu não preciso fazer sacrifício para o meu pecado ser perdoado. Nós somos seres que constantemente a gente dá uma deslizada, a gente tropeça, mas isso não é intencional.
Os pecados que nós cometemos é intencional e Deus conhece seu coração. Quando isso acontece e há um arrependimento, porque o Espírito Santo ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Hoje eu sou feito justiça de Deus. Eu posso me achegar a Deus como um filho, porque Deus não me vê, Deus não vê meus pecados, Deus vê Cristo em mim. Então, quando você parar e analisar as Escrituras, analisar a Bíblia e quiser viver de acordo com a Bíblia, viva de acordo com aquilo que Deus fez. Velho Testamento, parâmetro para o Novo Testamento. Velho Testamento, sombra do Novo Testamento. Se você pensa que viver na graça é fácil, muito pelo contrário, viver na lei é muito mais fácil, porque ele te fala o que fazer e o que não fazer. Viver na graça, por sua vez, ela te mostra que você tem que ter mais intimidade e mais santidade ainda com Deus. Porque lá na lei, ela fala, não adulterarás. Na graça, ela vai te falar, se você vê e tiver pensamentos, se você pensar em adulterar, você já adulterou. Se você pensar em matar, você já matou. Então, quer dizer que viver na graça é um fator difícil. Muita gente condena a graça porque não entende a graça. Muita gente condena a graça porque vive na lei. E tá tudo certo. E aí, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te fazer uma advertência. Hoje, você tem vivido pelo quê? Pela lei ou pela graça? Essa é a minha palavra para você que está me ouvindo, para você que está me vendo. Não deixe de ler a Bíblia. Busque informações, não no que eu falo, no que outra pessoa fala. Busque aqui, ó. Aqui não tem como enganar. Aqui, se você ler, você vai entender muita coisa do que é viver uma vida com Cristo. E não deixe de ler a Bíblia.